Portanto, Para mim pode ser 14h35, não há stress. Vê lá se tens que organizar outras coisas e depois voltas cá. Sim, volto, tenho que ir ao escolar, estamos à espera de participantes que vão falar, portanto. Ok. Mas eu depois estou aqui, que eles lá são muitos e depois eu volto para aqui sem problema. Olha, vou admiti-los, já sabes. 10 segundinhos, está bem? 10, 15 segundinhos, tá? Está bem, está bem. Vá, obrigada, João. Até já. Nada, já. Ah. Penso que já posso iniciar a sessão. Obrigada, João, por me passares aqui a palavra. Eu julgo que já tenho aqui alguns participantes neste formato virtual, que não consigo nunca ver quem está presente. Penso que está tudo operacional para eu dar início a esta sessão de apoio a candidatura K2. Não sei se me estão a ouvir. João? Está tudo ok, pode ir. Ok. Entretanto, não sei o que é que aconteceu para aqui, que deixei de ver, mas está tudo bem, não está? Pronto, como estava a dizer, é uma sessão sobre a ação-chave 2, nomeadamente a KA 210, parcerias de pequena dimensão. É uma sessão de apoio a candidaturas, com enfoque sobretudo nos aspectos práticos, e logísticos e de preenchimento de candidatura. Certamente já tiveram oportunidade de ouvir outras sessões e sessões que fizemos em janeiro, mais gerais, de enquadramento do programa Erasmus+, onde falámos sobre as diversas ações que fazem parte da estrutura do programa. Certamente estarão aqui, que já vi uma ou outra instituição já com bastante experiência no âmbito do programa Erasmus+, outras certamente que não terão tanta experiência e que se calhar até é a primeira vez que estão a ouvir o conteúdo do programa Erasmus+. Contudo, vamos debruçar-nos sobre esta sessão da KA 210. Não quer dizer que esta seja a última oportunidade que têm de me ouvir ou de colocarem questões que, como sabem, infelizmente não é possível interagirmos com questões e respostas através desta sessão, através destes meios, mas têm disponível o Padlet, que, como sabem, é um instrumento, uma ferramenta informática que nos permite que os participantes coloquem todas as vossas questões, dúvidas, ansiedades no Padlet, por escrito. A minha coordenadora Isabel Joaquim estará por trás a dar algum apoio na resposta a todas as vossas questões. No entanto, se alguma questão ficar por ser respondida após o término desta sessão, eu mesma, juntamente com outros colegas, iremos dar continuidade ao preenchimento das vossas, ao preenchimento do Padlet com as nossas respostas às vossas questões. Paralelamente a isso, depois no final da sessão eu deixo-vos os meus contactos, o meu e-mail, aliás não me apresentei, Ana Cunha, para quem já me conhece, já trabalho na Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação já há alguns anos. Para outros que não me conhecem, estou de facto a trabalhar na ação-chave 2, tenho presentemente projetos das diversas ações que compõem a 202, a 210, a 220, portanto estou sobretudo no ensino e formação profissional. Estou inteiramente e sempre disponível para colocarem todas as questões por mail ou me telefonarem. Portanto, não pensem que esta é de facto a derradeira hipótese que têm de colocar as vossas ansiedades e não tenham qualquer tipo de vergonha, se é que se pode dizer, em colocarem aqui as vossas perguntas.
porque certamente as vossas perguntas são as perguntas de todos os outros e, portanto, procuraremos dar resposta o mais eficaz possível. Eu vou aqui passar à sessão e os pontos a abordar, nomeadamente a estrutura do programa, a saber antes da candidatura, as parcerias de pequena dimensão, que será o nosso foco, os critérios de atribuição e como preencher o formulário de candidatura. Portanto, isto será uma sessão para 2 horas, se calhar nem isso, não é uma sessão à semelhança daquilo que já fizemos com a 220, a 210 por ser um processo muito mais simplificado, talvez esta sessão seja um pouco mais reduzida. É muita informação, é verdade, já sabem que estas sessões eram presenciais, para quem não sabe, mas devido à situação pandémica ainda estamos a fazer estas sessões online. Contamos que num futuro próximo comecemos novamente e retomemos as nossas sessões presenciais, porque são, sem dúvida, quanto a mim, muito mais profícuas no sentido do esclarecimento e no sentido de podermos trocar, mesmo naquelas pausas de café, algumas impressões que eram, de facto, bastante importantes para a compreensão destas sessões. A estrutura do programa. Ora, assim, só para vos fazermos algum enquadramento do programa Erasmus+, como sabem, há 2 grandes ações, a ação-chave 1, a mobilidade, são as mobilidades dos indivíduos, ao nível dos formandos, ao nível dos aprendentes, ao nível de todos aqueles alunos que pretendem fazer alguma mobilidade também no âmbito de todos os setores, sejam eles quais forem, ensino e formação profissional, ensino escolar, educação de adultos e mesmo ensino superior, lá está. E depois temos então a ação-chave 2, que são sobretudo projetos de parcerias, de cooperação entre organizações e instituições. Aqui vamos falar sobre a única ação que é gerida pela Agência Nacional, é uma ação descentralizada, são sobretudo as parcerias para a cooperação. Temos outro género de parcerias, como as parcerias para a excelência, as parcerias para a inovação e outros projetos que não são geridos pela Agência Nacional Erasmus+, mas sim pela Agência Executiva que está sediada, como sabem, em Bruxelas. Sendo as parcerias para a cooperação objeto desta sessão, vamos debruçar hoje sobre as parcerias de pequena dimensão, que, como sabem, o convite à apresentação de propostas está no ar, está lançada, a deadline será o 23 de março. Esta ação é composta por 2 rondas, já vamos falar disto mais à frente e de um modo muito mais específico, mas só para vos fazer o enquadramento que hoje vamos falar sobre a 210, primeira ronda, cuja deadline é o 23 de março. Portanto, estamos a pouco mais de um mês, a pouco menos do mês e meio para vocês poderem preparar com alguma antecedência, se é que já não vem de trás essa preparação, para poderem apresentar uma candidatura. Como sabem, os países elegíveis, aliás, toda esta documentação e apresentação vai estar disponível no fim da sessão, não se preocupem ao retirarem notas, quer dizer, podem no fazer e podem inclusive até tirar fotos se quiserem, que eu sei como é que estas situações funcionam, mas vai estar disponível esta apresentação, por isso não tenham quaisquer problemas em se alguma informação não estiver retida em primeira mão. Queria-vos dizer que toda esta informação que está no PowerPoint acaba por ser uma súmula daquilo que está no guia do programa Erasmus+, que podem consultar na nossa página e que digamos que é a nossa bíblia de gestão do programa Erasmus+, onde estão todas as ações. A quem se pode candidatar em termos de países elegíveis? Os Estados-membros da União Europeia, os 27,
Os países terceiros associados ao programa, nomeadamente a Islândia, Liechtenstein e Noruega, Turquia, Sérvia, República da Macedónia do Norte. Os países terceiros não associados ao programa também podem participar, embora sobre algumas condições de financiamento que peço, por favor, depois consultem no nosso guia Erasmus+. Muito bem, então, para poderem fazer uma candidatura ou para poderem submeter a vossa candidatura numa plataforma informática que já vou explicar, não é só chegar lá e preencher a candidatura e submetê-la. Antes disso, há algumas formalizações pelas quais a vossa instituição, o vosso representante legal, tem de cumprir. Como, por exemplo, têm que se inscrever no portal do Registro das Organizações. O que é que isto quer dizer? Que têm que se dirigir à plataforma onde é possível registarem a vossa instituição, que já vou dizer onde é que está, e preencherem com alguns dados relativos à vossa organização. E isto porquê? Porque ao registarem vão obter um número, o chamado OID, começado por E e depois segue-se de 9 dígitos. Esse número que a plataforma vos vai dar automaticamente deve ser guardado religiosamente para que possam apresentar a vossa candidatura enquanto instituição que está devidamente registada e identificada com esse número que é único e que com ele se podem candidatar a quaisquer que sejam as ações financiadas no âmbito do programa Erasmus+. Para isso, então, devem fazer a procura pela organização, irem à oportunidade Erasmus+, sendo o login um serviço de autenticação da CE e que, naturalmente, permite o acesso a várias plataformas geridas pela Comissão Europeia, através de algumas credenciais que lhes forem dadas, ou seja, há um e-mail associado a esse OID e um username mais palavra-passe que depois de tudo registado vão então obter esse OID. Aqui é o tal link que vos falei há pouco, que está a laranja. O OID é o Organization ID, é o número que identifica a organização. Só há um OID possível por organização, não é possível 2, atenção a isso. É a Agência Nacional, neste caso a nossa, a Erasmus+, Educação e Informação, porque como sabem, e se não sabem, digo-vos, há uma outra Agência Nacional para a Juventude e Desporto, que está sediada em Braga, embora tenha aqui uma sede em Lisboa, uma outra filial em Lisboa, mas será, neste caso, a KA 210, no âmbito do ensino e formação profissional, que será a Agência Nacional Erasmus+, e Educação e Formação, que validará o vosso OID. Isto é, portanto, dá a indicação à Comissão Europeia que a organização está legalmente constituída e pode, assim, participar em qualquer que seja a ação no âmbito do programa Erasmus+. Nesta plataforma, como digo, deverá indicar os dados para depois obter o tal número com um código de 9 dígitos, como há pouco vos referi, e que inicia por uma letra E. Depois de terem este número, deverão verificar a conformidade com alguns critérios do programa. Alguns critérios de elegibilidade, quem se pode candidatar, que tipo de organizações são elegíveis para participar no projeto, participação de organizações parceiras associadas, quais, o número de organizações participantes e respectivo perfil, as prioridades visadas, a duração do projeto, onde apresentar a candidatura, quando apresentar a candidatura. Portanto, tudo isto são critérios de elegibilidade que estão no guia do programa Erasmus+, e que devem ser consultados por forma a
verificarem se a vossa instituição se enquadra no âmbito destes critérios. Se o projeto não cumprir com algum dos critérios de elegibilidade na fase de candidatura, então será rejeitado sem passar à avaliação de qualidade externa. Naturalmente, também há os critérios de exclusão, também devidamente identificados na parte C do nosso guia. No entanto, o objetivo é mesmo para se certificarem que não se encontram em nenhuma das situações indicadas no guia, que os candidatos a subvenções da União Europeia terão realmente de fornecer essa declaração sobre compromisso de honra no formulário de candidatura, que já vamos ver mais à frente, e realmente esta declaração de honra constitui uma secção específica ou um anexo do formulário de candidatura em que atestam que têm toda a viabilidade e a capacidade operacional e financeira para levarem a cabo a vossa candidatura. Como preencher e submeter o formulário de candidatura? Ora, como aceder ao formulário de candidatura? O formulário de candidatura já não há em versão papel, naturalmente. Há um formulário disponível na nossa Agência Nacional, no site www.erasmusmais.pt. Pronto, se fosse uma sessão presencial, de facto, até dava para nos ligarmos à internet e explicar um pouco mais, abrindo o nosso site, mas nestas sessões optamos por colocar aqui uns prints daquilo que vocês vão ver, aquilo que vocês vão consultar para que depois desta sessão ou quando vos apetecer navegar um pouco sobre a nossa página e sobre o formulário de candidatura, pelo menos já estão um pouco familiarizados com aquilo que vão encontrar e os passos que vão ter de seguir, que poderá eventualmente ser acompanhado por estes prints que já vos estou aqui a mostrar em primeira mão. www.erasmus+, vão ao formulário de candidatura aqui na extranet Erasmus+ 2021-2027, como sabem é aqui mesmo que nos enquadramos e encontramos neste quadro comunitário de mais 7 anos e então clicam por favor no, neste caso vamos passar aqui, candidaturas, a candidatura, a azul, a candidatura aqui. Muito bem, vamos então à plataforma Erasmus+, porque tem naturalmente aqui também na nossa página da internet o guia do programa Erasmus+, numa versão em inglês, a versão original, e uma versão bastante boa, diria, traduzida para português, que nos facilita a todos muito mais a leitura e a compreensão. O convite à apresentação de propostas, ao fim e ao cabo, para sabermos quando é que saiu, quais são as deadlines para todas as ações e, sobretudo, aqui onde deverão clicar nesta nova plataforma, chamada plataforma Erasmus+, que foi a comissão, de facto, que as lançou para este período, como disse, 2021-2027, e nela, nesta plataforma, cujo link também passo aqui, encontram toda a informação, bem como os recursos necessários para se candidatar a uma subvenção Erasmus+, ou para seguir o seu projeto de mobilidade Ação-Chave 1 ou projeto de cooperação transnacional Ação-Chave 2, que é, de facto, o âmbito desta sessão. Optam por quê? Clicando nessa plataforma, vão encontrar uma série de diferentes opções na barra que encontram a azul do vosso lado esquerdo. Deverão clicar em oportunidades, em Erasmus+, que é o programa a que se candidatam, e depois têm, dentro das oportunidades, os diversos setores a que se podem candidatar. Tem o ensino escolar, o ensino superior, tem a juventude e tem a educação de adultos e deverão, neste caso, para o vosso interesse, se quiserem candidatar a uma subvenção no âmbito do ensino e formação profissional,
vamos falar no VET, Vocational Educational and Training, e clica onde diz See Open Calls. Que oportunidades também estão abertas no âmbito da ação-chave 2, nomeadamente, que é isto que queremos, o que encontram do lado direito, no canto superior inferior, portanto temos a KA 210 VET, Cooperation Partnerships in Vocational Education and Training. Aliás, peço desculpa, a bolinha não está bem, mas temos que nos dirigir, peço desculpa, ao Small Scale Partnerships in Vocational Education and Training, ou seja, no canto superior direito tem a KA 210. Parcerias de pequena dimensão, cuja deadline é o 23 de março. Esta bolinha está aqui colocada errada, que é da apresentação anterior. Eu tenho a sensação... Exato. Muito bem. Então, vamos falar sobre as parcerias para a cooperação e não façamos confusão com parcerias de cooperação. Uma coisa são as parcerias para a cooperação, que tem o seu chapéu, cuja divisão recai sobretudo nas parcerias de cooperação, a tal 220, e as parcerias para de pequena dimensão, ou Small Scale Partnerships, com a qual é uma terminologia com a qual vão ter que se habituar, e é isso que vão encontrar no vosso formulário de candidatura. Para vos explicar o que é este novo modelo das parcerias para a cooperação, face àquilo que financiamos no call anterior, no quadro comunitário anterior, 2014-2020, quis pôr aqui algumas chamadas de atenção, sobretudo o que são essas grandes novidades. Há, de facto, um modelo de financiamento bastante mais simplificado face ao praticado entre 2014 e 2020. A subvenção assume a forma de um único montante fixo, a chamada lump sum, que cobre todos os custos das atividades elegíveis. Os diferentes tipos de parcerias, que ao fim e ao cabo são dois, parcerias de cooperação e parcerias de pequena dimensão, e os respectivos montantes fixos escolhidos pelo candidato, determinará os níveis de complexidade administrativos e de relatórios, assim como todo o processo de seleção e ranking da AEN. Isto é, deixou de existir efetivamente um modelo de financiamento por rúbricas. Para quem conhecia os antigos projetos KA 202 e também os 220 de 2021, que eram sobretudo financiados com duas grandes rúbricas, portanto a gestão e a implementação, e depois haviam todas as outras, as TPMs, as Transnational Project Meetings, as reuniões de projeto. Tínhamos as Learning, Teaching and Training Activities, que eram, ao fim e ao cabo, aqueles workshops de formação, aquelas possibilidades de formação para estudantes e professores, para formandos e formadores, e tinham também os custos excepcionais, tinham os custos das necessidades especiais e tinham ainda os multiplier events. Tudo isso, por rúbrica, digamos que deixou de existir. Não há mais essa denominação. No entanto, intrinsecamente, acaba por todas essas rúbricas, todas essas atividades estarem, digamos que, dentro de cada uma dessas lump sums. E o que é facto é que essas atividades continuam a surgir. Estão dentro de um montante fixo onde tudo cabe ali dentro sem grande discriminação do orçamento por rúbricas. Neste caso, dos objetivos das parcerias para a cooperação,
e que se aplica a ambas as KA2, há de facto o aumentar da qualidade do trabalho, atividades e práticas de todas as organizações envolvidas, a capacitação das organizações para trabalhar transnacionalmente, e daí o recurso também a este programa comunitário, atender às necessidades e prioridades comuns nos domínios dos vários setores, assim como possibilitar a transformação e mudança na proporção do contexto de cada organização envolvida. Isto os objetivos para todas as KA2. E depois temos os objetivos mais específicos para a KA210, as chamadas parcerias de pequena dimensão. Esta ação é totalmente nova. Também nós estamos a lidar com esta ação pela primeira vez. Portanto, para os técnicos da Agência Nacional, houve de facto uma primeira candidatura em 2021, estamos agora a fazer os contratos com essas instituições, nunca lidámos com o desenvolvimento desses projetos. Também para nós, Agência Nacional, existem dúvidas, existem ansiedades, alguns esclarecimentos que nós próprios também ainda estamos à procura de alguma resposta. Portanto, não pensem que estão sozinhos, não estão, estamos todos no mesmo barco, passa a expressão, e vamos tentar explorar esta ação o melhor que conseguimos, sendo que esta tipologia de ação está muito aberta, diria, se calhar, a entidades que não possuem tanta experiência e que seja a primeira vez que se vão candidatar a uma subvenção para desenvolvimento de algo em conjunto com alguns parceiros que satisfaçam naturalmente as suas necessidades, as suas lacunas, e que todas sintam que vão trabalhar para o mesmo através do desenvolvimento de atividades, de resultados de projeto, e que com isso vão ter associada uma lump sum, uma de duas, muito mais reduzidas, é um facto, do que a KA220, as tais parcerias de cooperação, em que de facto há um orçamento muito mais ambicioso, mas também há uma descrição ao nível qualitativo e quantitativo muito mais ambicioso do que talvez esta ação, que vos permite pela primeira vez, ou não, ou porque também já estão com outras ideias, mesmo aqueles mais experientes, em desenvolver uma parceria um pouco menos ambiciosa ou mais redutora. De qualquer das maneiras, por isso é que há estes objetivos específicos das parcerias de pequena dimensão: atrair e ampliar o acesso de recém-chegados, organizações menos experientes, a atores de pequena dimensão ao programa, apoiar a inclusão de grupos-alvo com menos oportunidades, e atenção a esta denominação do que são estes grupos-alvo com menos oportunidades, porque é clara a definição que se encontra no glossário no fim do programa, do guia do programa, assim como apoiar a cidadania europeia ativa e trazer a dimensão europeia para o nível local. Portanto, estas parcerias devem funcionar, como há pouco referi, talvez como um primeiro passo para a cooperação entre as organizações a nível europeu. E para isso, como digo, e de acordo com o que aqui está descrito, o modelo de financiamento realmente é composto por um menu de 2 grandes montantes fixos únicos, correspondente ao montante total da subvenção, ou 30 mil euros, ou 60 mil euros. Aqui o que vos queria dizer, e aliás de acordo também com as diretrizes que recebemos da Comissão Europeia, os candidatos, de acordo com a instituição sediada em Bruxelas, podem escolher entre estes 2 montantes pré-definidos. De acordo com o quê? Sobretudo com as atividades que pretendem realizar e os resultados que pretendem alcançar. Quando estiverem a planear as vossas candidaturas, as organizações candidatas, nomeadamente a organização candidata portuguesa com as suas instituições parceiras, precisarão de escolher um montante fixo único mais adequado que abranja os custos dos vossos projetos, com base nas necessidades identificadas e nos objetivos previstos.
Caso, então, a candidatura seja selecionada para financiamento, o montante fixo único solicitado torna-se a subvenção máxima. Portanto, atenção àquilo que escolhem em formulário de candidatura, porque é de todo determinante para a atribuição futura da subvenção. Caso se enganem, não há possibilidade de voltarem atrás. As propostas, as vossas candidaturas, devem descrever as atividades que se comprometem a realizar com o tal montante fixo solicitado. A escolha do montante fixo vai se basear na própria estimativa do candidato para o custo global do projeto. Não há orçamentos por rúbricas, há, digamos que, um orçamento calculado por vós, a instituição candidata, que será a coordenadora juntamente com os parceiros, vão, digamos que no seu back-office, fazer contas com base nas ferramentas que vocês quiserem e tiverem ao vosso alcance. Diria que se calhar uma folha Excel para já poderiam fazer o orçamento para tudo aquilo que pretendem desenvolver, de acordo com as tais atividades, de acordo com os tais objetivos e os resultados que pretendem alcançar. Quer no que diz respeito ao papel primordial que a candidata vai assumir e também os restantes parceiros que não terão um papel menos importante, igualmente válido, para que possam também eles receber um orçamento, uma fatia dessa subvenção. Aqui a subvenção é atribuída na íntegra à instituição coordenadora e depois a instituição coordenadora, mediante também a celebração de um contrato com os parceiros, irá distribuir essa verba e, naturalmente, efetuar a transferência bancária para todos os parceiros. Portanto, a adequação do número, do âmbito e da complexidade das atividades propostas da candidatura ao montante solicitado, juntamente com a sua pertinência, serão elementos importantíssimos da avaliação da qualidade em conformidade com os critérios de atribuição que já vamos ver um pouco mais à frente. Portanto, não há de facto nenhum orçamento detalhado. Não é necessário indicar o número de participantes para uma atividade ou o custo por participante. No entanto, não se esqueçam que aquilo que escreverem em candidatura é aquilo que os avaliadores externos vão ler, vão avaliar. Não somos nós, técnicos de acompanhamento, como sabem, eu costumo sempre referir isto para que também percebam com toda a transparência e a clareza da informação que vos queremos transmitir, até porque o processo de seleção está disponível também no nosso site, então os documentos todos disponíveis para vós. Não são os técnicos da Agência Nacional que vão avaliar as vossas candidaturas, é um painel de peritos externos convidado pela agência segundo uma bolsa que existe e se candidatam certamente de acordo com o seu know-how e de acordo com a sua formação. E, portanto, vão ser eles que vão avaliar a vossa candidatura. A candidatura, por norma, é avaliada por 2 peritos externos, de acordo com os critérios de atribuição que já vos vamos explicar. E, portanto, de facto, aquilo que eu costumo dizer é aquilo que está escrito é lido, é compreendido e é interpretado. Aquilo que não está escrito porque acharam que não vale a pena estar a escrever isto porque isto é demasiado óbvio, não vale a pena justificar porque esta atividade e este objetivo é claro para todos aqueles que leem a candidatura, não será bem assim. Ponham-se sempre no lugar do avaliador que vai ler pela primeira vez e que não conhece de toda a ideia do vosso projeto. Inclusive, depois de preencherem a candidatura, por que não darem a um colega vosso, a um outro colega que até não esteja naturalmente por dentro destes projetos comunitários, mas que ao ler, será que ficou com a ideia precisamente daquilo que vocês querem implementar? Ele que coloque dúvidas, coloque questões, porque se calhar aí vocês vão realmente verificar que, ok, de facto isto estava nas nossas cabeças, pareceu-nos tão lógico, mas de facto não pusemos no papel.
e isso é primordial que esteja conciso, não é preciso muitos caracteres, não é isso que vai dar a qualidade ao projeto, mas de facto que haja condições para que o avaliador perceba efetivamente o nível de cumprimento e o nível de todos aqueles objetivos que têm que parecer o mais viáveis possíveis. As atividades, naturalmente, têm que ter uma coerência entre umas e outras, portanto, a candidatura vai ser avaliada como um todo. No entanto, era isso que também vos queria dizer, não basta dizer na candidatura que vão fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião com os nossos parceiros. Que reunião? Onde vai ser essa reunião? Qual o objetivo dessa reunião? Que participantes vão estar envolvidos? Onde é que vai ser realizada? Tudo isso vai fazer parte da ideia que vai levar a um orçamento que vai ser traduzido e que no fim, de acordo com essas atividades elencadas, vai resultar num orçamento ou de 30 mil euros ou de 60 mil euros. Não é obrigatória a inclusão de um cronograma ou um calendário, digamos, o chamado Gantt chart, para quem conhece esta terminologia e que nós normalmente pedimos para incluir. Não é obrigatório, mas é de todo recomendável. Para vocês, para nós, para o avaliador externo, é muito mais fiável e muito mais viável e que transmite muito mais viabilidade ao haver esse documento que suporta as vossas atividades e os vossos resultados. Portanto, deve haver esse cronograma com as datas específicas para cada atividade. Os beneficiários da subvenção não terão obrigação de provar quaisquer que sejam os custos reais incorridos quando o projeto estiver concluído. Isto só para vocês terem noção que é um custo unitário, é uma lump sum, não há obrigatoriedade de vocês nos enviarem todos os comprovativos financeiros. No entanto, eles serão solicitados a relatar os objetivos alcançados. Isto é, se houver também alguma auditoria, algum controle financeiro e naturalmente, e julgo que isso é muito importante para vocês, para a vossa contabilidade interna, aquilo que vos recomendamos e pedimos é que guardem naturalmente todos esses comprovativos financeiros que comprovem as atividades realizadas. Se esses resultados forem inferiores ao inicialmente planeado, naturalmente que a Agência Nacional aplicará reduções de subvenção para garantir que a subvenção permaneça proporcional à qualidade das atividades implementadas pelo projeto. Não sei se me exprimi bem, não sei se vos consigo traduzir aquilo que há de novo, fundamentalmente no modelo de financiamento, aquilo que estavam acostumados a desenvolver, talvez para quem seja novo, totalmente novo, né, neste tipo de apresentação de candidaturas, isto vos faça mais sentido. Nós confessamos naturalmente que isto é um modelo novo, um modelo que é muito mais simplificado, mas que por vezes também pode ficar numa zona cinzenta, onde tudo é permitido em termos de inclusão dos custos, não há rúbricas de financiamento assim tão direitinhas que vos possam orientar talvez de um modo tão facilitado quanto aquilo que estava em anteriores programas e que por vezes fica numa zona cinzenta em que não sabemos bem, ok, isto é permitido, mas como é que eu vou calcular tudo isto, mas como é que eu vou idealizar todas as atividades. Portanto, tem que haver de facto, como eu costumo dizer, um cálculo mental, um cálculo de back-office para que seja refletido em formato de candidatura, sobretudo isso. Que atividades são elegíveis? Lembram-se de eu vos dizer que, embora não hajam rúbricas, mas nas atividades, essas rúbricas estão aqui espelhadas ao nível da gestão de projetos.
ao nível das atividades de aprendizagem, as atividades de formação e ensino, reuniões e eventos, resultados de projeto, atividades de partilha de resultados. E se virem, este montante fixo único deve ser utilizado para cobrir todos os custos relativos a estas atividades. Nesta gestão de projetos, o que é que pode estar aqui incluído? Isto são apenas exemplos, atenção. Por exemplo, o planeamento da candidatura desde o início ao fim, as finanças, a coordenação e comunicação entre parceiros, a monitorização, a supervisão, portanto, todos os custos inerentes a estas atividades que devem estar definidas e planeadas são atividades elegíveis. Ao nível dos resultados do projeto, publicações, materiais, documentos, ferramentas, produtos, cursos de formação, são N os, chama-se atualmente os resultados do projeto, e não querendo estar sempre a fazer o paralelismo com o anterior programa, tínhamos os intellectual outputs, ou os resultados intelectuais do projeto. Essa denominação acabou, ao fim e ao cabo, traduz-se nos Project Results, é assim que vão encontrar no vosso formato de candidatura, PR, os resultados do projeto. Os custos típicos ligados a tais atividades também que são traduzidas em reuniões e eventos, serão o quê? As viagens, a estadia, temos também algum equipamento que pode ser imputado no projeto, edição de materiais, desenvolvimento de tecnologias, como por exemplo a criação de um site, também os custos com pessoal e recursos humanos, nos tais intellectual outputs para desenvolvimento destes resultados de projeto, é necessário o staff. E o staff, desde os administrativos até aos técnicos, passando pelos gestores dos projetos. Não há também essa categorização dessas pessoas, desses colaboradores da vossa instituição, que, como sabem, para desenvolverem os resultados deste projeto, têm que ser pessoas que pertençam à instituição, têm que ser pessoas que colaborem com a instituição e que tenham um vínculo e que também façam prova, se assim vos for solicitado, que efetivamente há um contrato de prestação de serviços com a vossa instituição, ou a instituição candidata, e também com os parceiros. Portanto, não se esqueçam que também este trabalho pelo staff é naturalmente pago, aliás, é essencial para que os resultados apareçam. Perdão. Isto de estar aqui a falar para um computador sem vos ouvir, para mim é terrível, e peço a vossa compreensão. É muita informação, é algo que eu gostaria de partilhar convosco e que pudesse ouvir a vossa voz e me interrompessem, dizendo, Ana Cunha, mas já aqui é uma questão que eu não estou a perceber. Se há alguma coisa que até agora não vos consegui transmitir da melhor maneira e que tivessem subsistido dúvidas, por favor, escrevam-nas, ok? As vossas dúvidas são as minhas dúvidas, se calhar, e possivelmente as dúvidas dos vossos colegas que estão aqui presentes. Como não nos resta outra hipótese, vamos continuar aqui no meu monólogo, que eu espero que esteja a ser realmente perceptível para a maioria dos participantes. Queria-vos dizer mais uma vez, e tenho que focar mesmo este aspecto das atividades, porque são elas que vão ditar o orçamento. Se as atividades não demonstrarem que estão adequadas aos objetivos e ou custos, a candidatura, quando for avaliada, poderá obter uma classificação mais baixa ou mesmo rejeitada. Se o orçamento for de todo desajustado, não será possível fazer o downgrade, ou seja, não é possível puxá-la para uma subvenção inferior. O que vai acontecer é que não será selecionada.
Portanto, não há hipótese de, imaginem, em candidatura escolhem a subvenção de 60 mil euros, mas depois os avaliadores acham que, através da descrição e da qualidade das atividades e objetivos, que não justifica a subvenção escolhida. E então, nessa altura, não é possível os avaliadores fazerem essa tal, o baixar da subvenção, o tal downgrade, para os 30 mil euros. Não. A subvenção escolhida tem que ir ao encontro da qualidade espelhada na candidatura. Para que possam estruturar melhor a vossa candidatura, procuramos também aqui espelhar 4 etapas fundamentais para que possam ter noção daquilo que se pretende no âmbito de uma parceria de pequena dimensão. Ao nível do quê? Do planeamento, como definir, ou seja, o definir das atividades, das necessidades sentidas por todos os parceiros envolvidos, e já vamos falar do número, da dimensão mínima transnacional de parceria. Portanto, definir as necessidades de todos os parceiros, definir os objetivos, os resultados do projeto e da aprendizagem, formatos das atividades e ainda um cronograma. Devo dizer que tudo isto se constituem etapas fundamentais para que vocês pensem naquilo que vão escrever em candidatura. Na preparação, igualmente, planear as atividades, desenvolver o programa de trabalhos, também há os work packages que também vão encontrar na vossa candidatura, ainda que de um modo muito menos exaustivo do que numa candidatura KPA 220. Em termos de acordos práticos celebrados com os vossos parceiros, que não são obrigatórios, mas são recomendáveis, nós próprios depois podemos disponibilizar um modelo de contrato, ou seja, a Agência Nacional celebra um contrato com a instituição coordenadora. Esse é obrigatório, onde estão definidas todas as regras e as disposições administrativas, técnicas e financeiras. Aquilo que depois aconselhamos é que façam o mesmo com os vossos parceiros, através da celebração de um contrato, onde também são vocês aí a definirem e a decidirem aquilo que querem fazer com os vossos parceiros, ao nível da data de início e fim do projeto, que atividades é que os vossos parceiros vão realizar, qual o papel de cada um deles, o contributo, as disposições em termos de entrega de alguns relatórios periódicos que vos permite também ter noção do estado de desenvolvimento do projeto, as disposições financeiras, as tranches que vão também passar para cada um dos parceiros, à semelhança daquilo que também fazemos convosco, que, como sabem, apesar de serem lump sums, também há tranches transferidas pela Agência Nacional. Não vos damos a subvenção toda na íntegra. Portanto, também podem e devem fazer isso com os vossos parceiros. Portanto, estes acordos com os parceiros são realmente muito recomendáveis. A confirmação dos grupos-alvos das atividades previstas também entra na preparação para que também haja um objetivo do vosso projeto em relação ao público-alvo que pretendem atingir, o chamado grupo-alvo direto. Haverão outros indiretos, mas é importantíssimo que definam em candidatura qual o target que vocês pretendem atingir. Ao nível da execução, estamos a falar na implementação das atividades, naturalmente, quais são as estratégias, os mecanismos para levarem a cabo essas atividades por todos os parceiros, e ao nível da monitorização ou do acompanhamento que resulta na avaliação das atividades e o impacto também a diferentes níveis, local, regional, nacional, internacional, e também a partilha e uso dos resultados do projeto, que, como sabem, não se devem cingir apenas à parceria,
e muito menos ao período contratual do projeto. Espera-se que o financiamento Erasmus+, tenha o efeito também pretendido em termos de disseminação e exploração de resultados por outros setores, por outras instituições, e que haja, de facto, essa transferibilidade de resultados e que não fique cingido ao financiamento até ao último dia do projeto. Aqui também vos queria dar noção destes aspectos logísticos e destas deadlines e desta quantificação de alguns pormenores que fazem toda a diferença. Esta ação, chave 210, a capa 210, tem 2 rondas, é a única ação que tem 2 oportunidades de apresentação de candidaturas. Para já, vamos falar no 23 de março de 2022, cuja hora de submissão da candidatura deverá ser o máximo dos máximos às 11 horas do continente, falamos aqui sempre nas 12 horas, mas é de Bruxelas. No nosso caso, Portugal, 11 horas do continente e região autónoma da Madeira e 10 horas nos Açores. Mas, por favor, e aqui eu realmente sou muito chata porque tenho bastante experiência e sei aquilo que muitas das vezes acontece. Não deixem a submissão para o último dia, nem muito menos para o último minuto. Não façam isso. Se antigamente ou sem o Covid a internet estava subcarregada, não vale a pena dizer-vos que atualmente, com a sobrecarga ainda mais que temos todos ao nível da sua utilização, muitas vezes acontecem problemas técnicos sem nós querermos, sem nós dominarmos, são motivos alheios à nossa vontade, mas que podem ser determinantes para considerarmos a vossa candidatura não elegível, porque um dos critérios de elegibilidade é precisamente o cumprimento com esta data, 23 de março, até às 11 horas do continente, ok? Não deixem isto sequer para o último dia, é um conselho que vos dou. Queria dizer-vos que estes projetos podem ter uma duração mínima de meio ano, o máximo de 2, portanto, em meses 6 a 24 meses. Em termos de dimensão transnacional de parceria, o número de parceiros mínimo dos mínimos 2, Portugal mais 1, de 2 países diferentes. Não tem número máximo em termos de parceiros, há aqui uma certa razoabilidade e senso comum, naturalmente. Não convém que seja uma parceria megalómana, não é? Porque tudo isso depois também há muitas vertentes e muita logística a ser gerida, mas de facto tem que ter mais um parceiro. Portanto, diria que seria a vossa instituição mais um parceiro. No entanto, também não é aconselhável de todo que se cinjam à parceria mínima de 2 neste caso, porque se existir algum problema com o vosso parceiro ou mesmo com a vossa instituição, resume-se a 1 e a candidatura cai pura e simplesmente. Portanto, pensem realmente numa parceria, sei lá, 3, 4, 5 parceiros, diria, já me parece que seja uma parceria com a qual podem contar com diferentes contributos e certamente bastante benéficos. 2 montantes fixos à escolha. Em termos de subvenção, o que é que podem escolher? 30.000 euros ou 60.000 euros. 30.000 euros é de facto a subvenção mais reduzida de acordo com as atividades que vocês escolherem, ou 60.000 euros com um projeto mais ambicioso. Ou 30.000 euros ou 60.000 euros. Não há hipótese de escolherem 31, 35, 40, 45, 50, 59. Não, ou é um ou é outro. Prioridades. Não falei aqui nas prioridades, já tivemos algumas sessões que vos demos conta de todas as prioridades horizontais definidas pela Comissão Europeia, prioridades nacionais definidas pela Comissão Europeia
no contexto português, que estão disponíveis na nossa página, e também as prioridades específicas do ensino e formação profissional. Não vos queremos estar a amassar com essa informação muito teórica, está tudo disponível no nosso guia Erasmus+, ao nível das horizontais e das específicas, do ensino e formação profissional, atenção, porque há outras prioridades específicas, mas de outros setores. Não se esqueçam de consultar o vosso setor, portanto, ter presente na vossa cabeça que se vão candidatar ao VET, ou Vocational Educational Training, ok? No entanto, as prioridades, só para ter uma ideia a alguém que não tenha ouvido, as prioridades definidas pela Comissão Europeia e também as nacionais têm que ser prioridades nas quais as vossas instituições, nas quais a vossa parceria e nas quais a vossa ideia de projeto possa efetivamente ter um grande enquadramento. É nesta prioridade que nós pensamos que o nosso projeto se vai enquadrar. Prioridades da inclusão, prioridades da era digital, prioridades relativas ao ambiente, enfim, há inúmeras prioridades que vocês devem consultar, devem ler muito mais detalhadamente no vosso guia e devem escolher, no mínimo, uma prioridade horizontal ou, no mínimo, uma prioridade, neste caso, do ensino e formação profissional, ok? Embora o projeto tenha como deadline o 23 de março, só podem dar início ao projeto a partir do dia 1 de setembro, até ao dia 31 de dezembro de 2022. Ou seja, têm aqui à volta de 3 meses para poderem dar início ao vosso projeto. Não se esqueçam deste período. Não se esqueçam também que, se não tiverem possibilidade de planearem a vossa candidatura atempadamente até ao 23 de março, porque não têm parceiros, porque não estão ainda bem cientes da vossa ideia de candidatura, porque não têm, em termos, sei lá, de tempo, ou porque falhou alguma coisa na vossa definição de atividades, do budget, não estão ainda cientes bem daquilo que querem, porque também não têm muito tempo, há uma segunda possibilidade, a chamada segunda ronda, e é de facto possível, atenção que mudei de slide, a segunda ronda, cuja deadline de apresentação de candidaturas é em outubro. Portanto, se não conseguirem apresentar agora, têm esta possibilidade. E para isso temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Portanto, temos à volta ainda mais meio ano para vocês pensarem bem na vossa ideia e para amadurecerem as vossas atividades, objetivos, resultados. Isto não implica que têm muitas ideias, podem apresentar diversas candidaturas a ambas as rondas. Atenção, porque a parceria não pode ser a mesma, isso é condição também para a exclusão da candidatura. Podem apresentar diversas candidaturas com diversas temáticas, diversas abordagens diferentes, com diferentes atividades, objetivos e resultados, não podem ter a mesma parceria. E também podem se candidatar à primeira ronda e podem se candidatar à segunda. Nesta segunda ronda, atenção, é precisamente a mesma coisa, 6 a 24 meses, 2 parceiros mínimo, 30 e 60 mil euros, uma prioridade horizontal e uma prioridade do ensino e formação profissional, só que só podem dar início aos vossos projetos a partir do dia 1 de janeiro. Ou seja, entre 1 de janeiro e 31 de agosto, vocês podem dar, de 2023 naturalmente, podem dar início ao vosso projeto, ok? É claro para vocês? Muito bem. Então, seja a que candidatura, a que ronda se candidatarem, como disse atrás, e para que fique de um modo bastante transparente quais os critérios de atribuição que fazem parte da ponderação do peso
das secções que dizem respeito às candidaturas que vão ser avaliadas, queria-vos dizer que uma candidatura poderá ter a pontuação total de 100 pontos. Para ser aprovada, tem que ter 60 pontos. Mínimo 60 pontos. Esses 100 pontos, que é a classificação total, está dividida em 4 secções, em 4 grandes critérios. Relevância do projeto, com um máximo de pontuação de 30. A qualidade da concepção e da execução do projeto, máximo de 30 pontos. A qualidade da parceria dos mecanismos de cooperação, 20 pontos. E o impacto, 20 pontos também. Queria-vos dizer que, para além de, naturalmente, terem que ter 60 pontos em 100, terão de obter pelo menos metade da pontuação máxima em cada uma dos critérios de atribuição mencionados. O chamado do threshold, que já devem ter ouvido falar, inclusive entre as candidaturas, tem que cumprir pelo menos metade dos pontos de cada um dos critérios de atribuição. Portanto, dado que esta ação está desenhada também para a inclusão e acesso a newcomers, não se esqueçam que um grande objetivo e o grande enfoque desta ação é atrair novos públicos. A informação a dar na candidatura, tal como disse, deve ser simples em termos de definição de 3 grandes aspectos: objetivos, atividades e resultados. Relembro que não é necessário nenhum budget detalhado, não é necessário indicarem número de participantes, quer seja para atividades ou custos por participantes. No entanto, na relevância do projeto, é importantíssimo que fique definido, lá está, os objetivos e as prioridades da ação, e não se esqueçam as tais prioridades que eu vos disse há pouco, nomeadamente as horizontais. Se indicar, isto é uma informação naturalmente que temos que vos passar, se indicarem a prioridade inclusão, que como sabem cada vez mais é uma prioridade da Comissão Europeia de Bruxelas e naturalmente de todos os Estados-membros, se indicarem a prioridade de inclusão e uma ou mais prioridades europeias em contexto nacional, que estão descritas no nosso site da Agência Nacional, é definido por nós, a proposta obviamente terá uma relevância ainda mais elevada, se é que se pode assim dizer. Aqui na relevância do projeto, aquilo que os avaliadores externos se vão debruçar, essencialmente no perfil, se a instituição, se na candidatura está espelhado o perfil, a experiência e as atividades das organizações parceiras, relevantes naturalmente para a área da intervenção do projeto. E se traz valor acrescentado ao nível da União Europeia ao reforçar precisamente a capacidade dessas organizações envolvidas para se envolverem numa cooperação transfronteiriça e também em rede. É uma das secções cuja ponderação é mais elevada, para um total de 30 pontos. Ao nível da qualidade da concepção e da execução do projeto, o que é que se pretende que seja naturalmente atribuída maior importância? São, sem dúvida, os objetivos da candidatura, se estão realmente definidos, se são realistas, isto é, se não são, de facto, demasiado ambiciosos para aquilo que a parceria pretende traçar, e se respondem às tais necessidades da parceria e dos grupos-alvo que pretendem atingir. As atividades são concebidas de forma acessível, inclusíveis e abertas a pessoas com menos oportunidades? A metodologia proposta é clara, adequada e viável? O vosso projeto incorpora o uso de ferramentas digitais e métodos de aprendizagem para complementar as suas atividades
físicas e melhorar a cooperação com organizações parceiras. Não se esqueçam aqui também que devem, se possível, utilizar algumas das plataformas, também a EPAL, não sei se conhecem, a EPAL, que está sobretudo vocacionada para a educação de adultos, mas também tem esta componente vocacional, poderá ser uma das plataformas também utilizada pela parceria. E se de facto o projeto é concebido de forma ecológica e incorpora práticas verdes em diferentes fases do projeto. Também aqui está refletida uma das prioridades da Comissão Europeia, que, como sabem, cada vez é mais verde, cada vez tem mais aquela componente ecológica, até na utilização de diferentes transportes mais ecológicos, mais sustentáveis, cada vez mais diminuir a utilização quem sabe, do meio de transporte de avião, por outros transportes que façam o mesmo trajeto, mas que naturalmente, em termos de pegada ecológica, seja muito mais verde, e é de facto uma aposta da Comissão Europeia. Em termos de critérios de atribuição, que temos numas outras duas secções em termos de menos ponderação, mas cuja importância é igualmente válida e tem que se ter mesmo em conta, é a qualidade da parceria e dos mecanismos de cooperação. Qualidade da parceria é, de facto, uma das chaves de sucesso dos vossos projetos. Sem a parceria correr bem, de facto, é muito difícil de haver uma comunicação eficaz, de haver estratégias de cooperação eficazes e que muitas vezes é determinante no atingir dos vossos objetivos e no desenvolvimento dos vossos resultados. Até que ponto o projeto envolve uma combinação apropriada das tais organizações participantes em termos de perfil, portanto, escolham organizações não só diretamente relacionadas com a componente profissional, muitas vezes dizem, mas eu posso ter instituições que não sejam VET, que não sejam ensino e formação, por que não, por exemplo, envolver, lá está, podem ser escolas profissionais, podem ser escolas secundárias com cursos profissionais, podem ser universidades, podem e devem ser empresas, não se esqueçam que há esta grande articulação com o mundo empresarial e com o mundo do mercado de trabalho, e que muitas das vezes é difícil de atrair esse público-alvo para as nossas candidaturas, para que nós tenhamos empresas, não é de facto um público-alvo fácil de atrair, a mentalidade dos nossos empresários ainda não está muitas vezes virado para o desenvolvimento destes projetos comunitários, porque lá está, depois retira o staff necessário à vida cotidiana dessas empresas para que possam ir fazer uma formação profissional noutros países e trazerem daí o valor acrescentado suficiente e a mais-valia também para os sistemas de ensino e formação profissionais portugueses, mas é realmente um incentivo ao incluírem empresas na vossa parceria. Portanto, desde que sejam instituições elegíveis, tenham naturalmente esses OIDs, porque não é só a vossa instituição candidata que tem que ter esse número, é de facto uma combinação, lá está, apropriada de organizações que cada uma com o seu papel, com a sua importância, com o seu perfil, irão dar realmente diferentes contributos, mas para o mesmo fim, a mesma necessidade e o mesmo preenchimento dessa lacuna. Até que ponto o projeto também envolve newcomers e organizações menos experientes, também é muito importante para nós, também atribuirmos financiamento a organizações que nunca participaram antes em iniciativas comunitárias, portanto damos realmente também preferência a esse envolvimento.
Até que ponto é que a distribuição de tarefas proposta, claro está, tem de demonstrar o compromisso e a contribuição ativa de todas as organizações participantes, portanto, todas as organizações têm de participar nas atividades, não é só a instituição candidata que deve ter um papel preponderante e maior na execução dessas atividades, e até que ponto a candidatura inclui mecanismos eficazes, como estava há pouco a dizer, das estratégias de coordenação e comunicação entre as organizações participantes. O que é que utilizam, quais as estratégias, quais os mecanismos, quais as ferramentas, quais os documentos que utilizam e as vias de comunicação entre as organizações participantes. O que está a acontecer muito nestes últimos projetos, infelizmente, é de facto a comunicação de um modo muito virtual e que nos está a ser difícil agora de arrancar para uma vertente presencial. Estima-se que num futuro próximo que seja mais sorridente para todos nós, ao nível de todas as mobilidades, há um enfoque especial e vai haver da Comissão Europeia precisamente na ação-chave 1, precisamente para promover as mobilidades que estiveram, enfim, bastante limitadas nestes últimos 2 anos e cuja aposta da Comissão Europeia sabemos que é a ação-chave 1, precisamente pela componente da mobilidade. No entanto, também aqui nas parcerias de cooperação e nas parcerias de pequena dimensão, há mobilidades de formandos, neste caso, de formadores e do staff associado às instituições, e queremos de facto que estas estratégias de comunicação sejam cada vez mais presenciais, através de encontros nas vossas reuniões de parceria, e que este mecanismo virtual possa ser apenas uma alternativa e não um desenvolvimento contínuo dos projetos Erasmus. Por último, o critério de atribuição impacto também tem o máximo de 20 pontos e, portanto, aquilo que se espera da candidatura é que, da vossa candidatura, é que inclua etapas concretas e lógicas para integrar os resultados do projeto no trabalho regular das vossas organizações. Até que ponto a vossa candidatura tem o potencial para atingir positivamente os vossos participantes e organizações participantes, bem como as comunidades escolares, profissionais, as comunidades que o vosso projeto, ao fim e ao cabo, pretende atingir e alargar certamente os vossos horizontes. E que a proposta também inclua medidas concretas e eficazes para divulgar os resultados do vosso projeto, onde nas organizações participantes, também, mas também para partilhar os resultados com outras organizações. Não se esqueçam aquilo que há pouco referi, não fechem o projeto ao nível da disseminação e do impacto que a vossa candidatura pretende desenvolver apenas no seio e na parceria deste projeto. Procurem, de facto, também reconhecer publicamente o financiamento da União Europeia. Por essa razão é que se recorre ao financiamento Erasmus+, e ao financiamento destes fundos comunitários que, como sabem, cada vez têm de ser obrigatoriamente muito bem geridos, com o sentido de responsabilidade, que são fundos, ao fim e ao cabo, são fundos públicos para os quais todos nós contribuímos. Estes foram, sem dúvida, aqueles critérios que terão o peso necessário para se chegar aos tais 100 pontos, o máximo de 100 pontos naturalmente. A candidatura tem de atingir o mínimo de 60 para ser aprovada. Agora, atenção que uma coisa é a aprovação e outra coisa é o financiamento. Muitas das vezes, e certamente sabem do que estou a falar, os projetos lamentavelmente têm que ficar em situação de reserva porque não há financiamento suficiente para financiar todas as instituições. E sabemos que para as parcerias KPA 210, se não estou em erro, anda à volta de 500 mil euros
em termos de financiamento para a KPA 210 verde. Portanto, vão ser algumas candidaturas e, naturalmente, vamos financiar aquelas candidaturas cuja pontuação for mais elevada. O formato de candidatura, agora sim está a bolinha no sítio certo. Não se esqueçam que para encontrarem o vosso formulário têm de ir à tal plataforma, cujo link está para trás, e na plataforma é mais ou menos isto que vão encontrar, é este cenário. Tem do lado esquerdo, a azul, uma série de tópicos e que têm de escolher as oportunidades, e dentro das oportunidades tem a KPA 210 VET, Small Scale Partnerships in Vocational Education and Training, KPA 210. É isto que tem que escolher, é este formulário que tem que escolher, carregando no botãozinho azul Apply. E depois é como se encontrassem o formulário versão papel com as diferentes páginas. Todas elas estão a vermelho, porque naturalmente aqui não estou a preencher convosco uma candidatura, nós podemos preencher numa versão teste, não podemos preencher numa versão de produção. Gostaríamos muito de, numa situação diferente daquela que estamos agora, de abrir um formulário e de percorrermos e inclusive preenchermos convosco a candidatura. Não podemos preencher, mas podemos ajudar-vos nesse preenchimento. E é precisamente com estes print screens que nós queremos que vocês tenham ideia daquilo que vão encontrar. Costumo dizer que as dúvidas vão surgir quando estiverem a preencher o formato de candidatura, e para isso eu estou cá para vos ajudar, ou marcamos reuniões virtuais, ou telefonam, ou enviam um e-mail. Aquilo que vos queria dar para já noção é aquilo que vão encontrar. Têm diferentes secções: o contexto, prioridades e tópicos, a descrição do projeto, as organizações participantes, as atividades, o sumário do orçamento, o impacto e a monitorização, o sumário do projeto, os anexos e uma checklist. Vão percorrendo estas secções, vão preenchendo, por exemplo, nesta secção contexto, aquilo que vos pedimos, para já está logo em cima o Vocational Education Training, que não vos deixa enganar ao setor que se estão a candidatar. Depois têm que escolher um título para a vossa candidatura. À partida, a candidatura tem que ser redigida numa das línguas oficiais da União Europeia. Normalmente é redigida em inglês, que é a língua mais comum e que seja bem entendida por todos os parceiros. Não quer dizer que não seja preenchida em português, ou em francês, ou em espanhol, de acordo com alguma das línguas dos vossos parceiros. Mas o inglês é a língua de entendimento comum e todos os parceiros ficam a perceber aquilo que estão a ler. Portanto, também vos é pedido o tal título em inglês, se for necessário, um acrónimo, que é um título bastante mais curto, e aqui é-vos pedido logo a data de início e fim do projeto, mediante uma duração em termos de meses, que, como sabem, entre 6 a 24 meses. Tem que escolher aqui, também é bastante importante em termos de critério de elegibilidade, a Agência Nacional a que se candidatam. Não se esqueçam que é a nossa, a Agência Nacional de Educação e Formação. Normalmente aparece o PT01. E depois aqui escolhem a Project Lump Sum, o montante fixo único que deverão aqui já escolher, mediante depois todas as outras secções que vão dar suporte à Lump Sum escolhida. Isto no contexto. E outra coisa, à medida que forem preenchendo esta cruz vermelha, se tudo preenchido, porque há aqui asteriscos que são os campos obrigatórios, e se esquecerem há aqui algum lembrete que vos diz, atenção, que há aqui um campo por preencher, aliás, como todos os formulários que nós costumamos preencher, se devidamente preenchido e se tudo tiver preenchido, então passa de vermelho, passa um tique verde. Depois passamos às prioridades e aos tópicos. Aqui têm que escolher, lá está, uma das prioridades
horizontais e uma das prioridades adicionais, quer sejam elas nacionais ou específicas no âmbito do ensino e formação profissional. Aqui abrem a Dropbox e estudam mediante aquilo que está definido no Guia Erasmus+, e veem, ok, esta é a prioridade que mais se adequa ao nosso projeto. Assim como têm que também escolher um dos tópicos endereçados no projeto, esta última linha. Depois, passamos para a descrição do projeto. Aqui, o que é que tem que indicar? Públicos-alvo do projeto, a motivação para o vosso projeto, o porquê do recurso ao financiamento Erasmus e o não ser possível realizarem com fundos próprios da parceria ou com fundos nacionais. Têm que demonstrar como é que o projeto dá resposta às necessidades e objetivos das organizações participantes, bem como especificarem aqui as necessidades dos públicos-alvo que pretendem atingir. E também os benefícios de cooperação com os parceiros transnacionais para o atingir dos objetivos do projeto. Está aqui 1, 2, 3, 4, 5 perguntas que vão ao encontro destes principais tópicos que eu agora vos disse. Há aqui uma série de respostas que estão limitadas a um número de caracteres, que nesta secção é de 3.000 caracteres, que julgamos ser suficientes para darem resposta a cada uma destas perguntas que vos é aqui feita. Não vou estar a ler as perguntas, mas vai muito ao encontro daquilo que vos estava a dizer. A nível das organizações participantes, então, temos a identificação da entidade candidata e dos parceiros que definem a vossa candidatura. Portanto, aqui há, de facto, a necessidade de indicarem já os OIDs de cada um dos parceiros, o nome legal e o país a que pertencem. Aqui é-vos dada esta orientação, portanto, no mínimo 2 organizações de 2 países diferentes e ou parceiros, terceiros países ou países terceiros associados ao programa. Não só da instituição candidata, como também das instituições parceiras. Portanto, aqui há realmente essa identificação obrigatória da parceria. Eu tenho que estar aqui a olhar para outro monitor, porque este que temos e que estou aqui a olhar para a frente é mesmo muito pequenino para que eu possa ver, e não sei se de facto estes print screens são assim tão ilegíveis, espero que sim, para uma melhor visualização. Dentro também das organizações participantes, aquilo que vos é pedido também aqui nesta parte do Undefined Applicant Organization é que nos deem uma ideia, que dê neste caso ideia ao painel de peritos externos, do background e a experiência em anteriores iniciativas. É-vos mesmo aqui pedido para já o perfil da instituição e a experiência que têm ao nível do desenvolvimento de anteriores iniciativas, se aplicável naturalmente. E também vos peço aqui alguns dados das pessoas associadas a cada uma das instituições parceiras. Neste caso é o applicant e depois passamos aqui ao partner organizations. Ao fim e ao cabo é precisamente a mesma coisa, a identificação de cada uma das entidades parceiras e aqui também a tal experiência de cada uma das entidades que fazem parte da parceria, portanto, em termos de quais são as principais atividades da organização, qual é o perfil e até a idade dos formadores relativamente ao trabalho da organização, quantos anos de experiência tem a organização
ou que tem trabalhado no âmbito deste setor. Portanto, há aqui uma série de informações que devem prestar aos avaliadores relativamente ao seu past performance, digamos, de cada uma das instituições. Aqui, no que diz respeito à Cooperation Arrangements, aqui o que vos é, ao fim e ao cabo, pedido é como é que é composta a parceria. Qual é o papel que cada uma delas assume em termos de contributo, de valor acrescentado, qual a mais-valia e o porquê de terem selecionado determinada instituição. Como é que vai ser feita a gestão do projeto e a cooperação entre todos os parceiros, quais as plataformas que vão utilizar e que estejam bem definidas as tarefas e as responsabilidades de cada organização. Há, de facto, aqui 4 perguntas fundamentais para que se possa perceber a criação da parceria e o porquê da escolha de determinada instituição. Aqui nas atividades, nada se resume mais à descrição de cada atividade, quem é o líder de cada atividade, quem são os outros parceiros que contribuem para essa atividade, quais as datas de início e fim para cada uma das atividades que pretendem realizar, a sua duração, o local onde vão ser realizadas e os montantes para cada atividade. Cá está, grant amount allocated to the activity as a whole, portanto, como um todo. Não há nenhum orçamento detalhado, tal e qual como já referi anteriormente, mas há para cada atividade um submontante que depois vai dar origem aos tais 30 mil euros ou 60 mil euros. Ao nível do detalhe também das atividades, é-vos pedida ainda mais informação ao nível do seu conteúdo, ao nível do grupo-alvo que pretendem atingir, quem é que vai fazer parte e quem vai beneficiar dos resultados do vosso projeto, como é que determinada atividade vai ajudar a atingir os objetivos do projeto, quais os resultados esperados para cada atividade e a explicação do montante alocado para cada atividade. Portanto, estão a ver que isto traduz-se realmente numa grande componente qualitativa e discricionária ao ponto dos peritos externos avaliarem a vossa candidatura com base naquilo que está descrito em termos de lógica, de clareza, de ser o mais concreto possível e de terem presente nas vossas cabeças, nas vossas mentes, aquilo que de facto querem atingir. E isto tudo tem que fazer parte dos tais critérios de preparação da candidatura antes de se dedicarem ao preenchimento do formulário de candidatura. Aqui no Budget Summary não é nada mais, aliás, do que isto, é mesmo o sumário do orçamento, ou seja, é a súmula de todas as atividades descritas atrás com os respectivos custos. Costumo dizer que este estimated cost, este total, é o determinante e que não pode ser alvo de correção depois de submetido. Vocês podem submeter diversas vezes a mesma candidatura ou podem fazer melhorias da candidatura. Imaginem que hoje submetem, mas que daqui a uns dias já, afinal, ainda podemos melhorar esta candidatura. Vamos outra vez editá-la e podem submetê-la com melhorias, com ajustes, com aquilo que acharem que realmente vai
vai aumentar a qualidade da vossa candidatura. Atenção que a última submissão é aquela que vai contar em termos de elegibilidade e em termos de avaliação de qualidade, se passarem todos os critérios de elegibilidade, não depois do 23 de março. Portanto, a última candidatura submetida é aquela que vai ser tida em conta e, naturalmente, o custo estimado também. Não há hipótese depois de ser corrigido. Ao nível do impacto e follow-up, que, como sabem, tem também a ponderação de máxima de 20 pontos, aqui é-vos pedido o quê? Que ferramentas e métodos são utilizados ou que vão ser utilizados para medir o alcance dos objetivos. A utilização dos resultados é pós-projeto também ou é cingida só à duração máxima do projeto? Quais os planos que têm para a partilha e uso dos resultados do projeto? É determinante ao nível da sustentabilidade, como já disse, ao nível do impacto, que hajam estes planos para que os peritos externos fiquem efetivamente com essa ideia que o financiamento não vai ficar fechado na gaveta, como costumo dizer, e que não se vai cingir ao período mínimo de 6 meses ou ao período máximo de 2 anos. Aqui o Project Summary, atenção, porque normalmente este sumário é bastante importante, acaba por ser um resumo de tudo aquilo que disseram para trás, que vão ter que escrever, isto não vai buscar informação automática. Há aqui um resumo que é muito importante e que, de facto, eles dizem e chamam a atenção para essa sensibilidade, dizem mesmo, please be aware that this section, ou parte dela, não é? Pode ser usada pela Comissão Europeia, pela Agência Executiva ou até pelas agências nacionais nas suas publicações. E que pode ser naturalmente também usado na plataforma de resultados, que é uma plataforma que nós também temos com todos os projetos desenvolvidos no âmbito do programa Erasmus+. Portanto, há aqui de facto uma preocupação acrescida por vós para que fique espelhado da melhor maneira o vosso projeto, porque pode ser eventualmente retirado daqui a ideia para outras instituições, para outros aproveitamentos, para a promoção do programa Erasmus+, e é de facto primordial esta redação da candidatura, onde fica aqui espelhado a súmula do vosso projeto. É-vos também pedido uma tradução em inglês, se não for escrita nessa mesma língua. Os anexos. Que anexos é que podem pôr aqui? Podem e devem. A declaração de honra é fundamental. A declaração de honra, ao fim e ao cabo, é como se fosse um papel que atesta a veracidade de toda a informação e que atesta que a vossa instituição tem capacidade, sobretudo operacional e também financeira, mas operacional, para dar bom desenvolvimento e prossecução dos vossos objetivos na vossa instituição. Estes projetos cuja subvenção normalmente vai até, neste caso, 60.000 euros, não são necessários as vossas instituições serem alvo de análise da capacidade financeira mediante os balanços e mediante os documentos contabilísticos que normalmente são solicitados se a subvenção for superior a 60.000 euros. Daí não estarmos aqui a falar, à semelhança do que fazemos com outros projetos, com a opção de uma subvenção superior a 60.000 euros, e não vos estamos aqui a alertar para outros graus de importância relativos às garantias bancárias, porque não é preciso nada. Apenas a declaração de honra devidamente assinada pelo representante legal da vossa instituição. Aqui fazem o upload o download da declaração de honra, dão ao representante legal para assinarem e voltam, por favor, a fazer o upload da declaração de honra na vossa candidatura. Também os mandatos, e os mandatos
são, para quem não sabe, digamos que cartas de compromisso assinadas por ambas as partes, pela instituição candidata e pela instituição parceira, em que dão aqui toda a viabilidade. Não é obrigatório, se bem que é altamente recomendado. Pode não ser obrigatório nesta fase de candidatura, mas se a candidatura vier a ser financiada, naturalmente, antes da celebração do contrato, ou mesmo em fase de celebração do contrato, é necessário que faça o upload desses mandatos, porque vêm atestar que de facto há parceria e há parceria comprometida para levar a cabo este projeto. Portanto, também fazem aqui o upload dos mandatos. Depois há aqui uma pequena checklist que ao fim e ao cabo vos ajuda a perceber se está tudo preenchido e se vai ser tudo à partida elegível, se estão em condições de passarem esta fase de elegibilidade. Ao fim e ao cabo é vos alertar e relembrar para o preenchimento de alguns aspectos e o cumprimento de alguns campos relevantes para que possam passar à fase de avaliação de qualidade. Há aqui também um outro aspecto interessante que antigamente não existia, isto para quem ainda apresentou candidaturas no âmbito do programa Leonardo da Vinci, do PALV, do programa Aprendizagem ao Longo da Vida e mesmo talvez no início do programa Erasmus+, esta opção do sharing, isto é, da partilha da candidatura pelos vossos parceiros ou por outras pessoas com as quais vocês queiram partilhar a candidatura. Isto é, põem aqui nesta secção o share with a new person, share with an associated person ou share with a contact from my list. É só porem o endereço de e-mail com o qual vocês querem partilhar a candidatura. Por norma, é partilhado com os parceiros para que eles possam ler, editar, ou redigir aquilo que quiserem e também até têm a opção de submissão da candidatura. Pronto, eu só peço atenção a esta função que é bastante interessante, porque dá realmente esta possibilidade de partilhar o documento de formato de candidatura com outras pessoas, com outras instituições, mas eu costumo dizer que quando há muita gente a mexer pode haver algum perigo de edição de informação que uns pensam que está lá e os outros vão mexer e vão alterar e vão eliminar e até quem sabe um dos parceiros submete sem querer a candidatura ou uma outra pessoa submete a candidatura sem o conhecimento dos outros porque pensava, aliás, que já estava. Por isso, muita atenção à permissão que dão ao partilharem a vossa candidatura. É de todo interessante, mas eu sinceramente aconselho algum cuidado nesta partilha e talvez fosse mesmo melhor ficar definido quem é que vai submeter a candidatura, que por norma aconselhamos que seja a instituição candidata, a instituição portuguesa neste caso, a submeter a candidatura. Atenção, quando eu falo em instituição portuguesa, vocês podem ter parceiros portugueses também, não é? Para além dos transnacionais, mas aquilo que aconselhamos é que, de facto, a submissão seja feita pela instituição candidata. Depois tem aqui a Submission History, quando submeterem a vossa candidatura. A versão que é, tem um númerozinho de identificação, a que horas é que foi submetida por quem, e o Submission ID e o status da submissão, que à partida tem que vos aparecer como submetida ou entregue, qualquer coisa que vos dê realmente toda a credibilidade da submissão desta candidatura. Para além de todas estas dicas, atenção, são apenas dicas baseadas também na informação que a Comissão Europeia nos dá, e que eu partilho com todo o gosto convosco. Há ainda um guia do candidato que vos ajuda, como se fosse um manual de instruções para o preenchimento desta candidatura. Julgo que
O formulário acho que está bastante intuitivo, mas se vos surgir alguma dúvida em termos de preenchimento, podem recorrer a este guia do candidato, já para não falar no recurso aos técnicos que certamente terão todo o gosto em vos ajudar. Apenas para vos também informar, isto é novo também, este guia, e para já só está em inglês, visa apoiar os beneficiários dos programas Erasmus+, nas suas atividades de comunicação, um dos aspectos considerados num critério de atribuição que vos mencionei há pouco. São diretrizes não mais do que de comunicação, consistem em 5 secções organizadas em etapas cronológicas, do planear, do visualizar, do partilhar os resultados e de avaliar a experiência. Portanto, cada etapa é explicada de acordo com a metodologia do o que, porquê e como, e que visa mostrar todos os detalhes das ações que um projeto poderá realizar. Apenas uma chamada de atenção de um guia criado não por nós, mas pela Comissão Europeia, que está disponível e que se chama mesmo How to Communicate Your Project. E isto está devidamente disponibilizado também na nossa página da Agência Nacional. Não queremos que fiquem sem qualquer possibilidade de contacto connosco. Não vão haver mais sessões específicas de preenchimento de formulário, nem tampouco com esta apresentação seguida deste PowerPoint e destes slides todos infindáveis. Mas vamos criar a chamada Hora Erasmus+, cujas datas estão aqui, não só para a KA 210, mas também para a KA 220. E, portanto, vão ser pequenas horas Erasmus, definidas nestas datas que vos apresento aqui, dia 2, 9 e 16 de março, da parte da manhã, entre as 11 e as 12. Não há necessidade nenhuma de se inscreverem, mas há necessidade de clicarem no link que eu julgo que esteja também disponível na nossa página da internet, e que basta clicarem se tiverem dúvidas. Ora, deixa lá ver, vou colocar aqui uma dúvida à Ana Cunha que ainda me ficou por resolver, por perceber. Também vão estar outros colegas dos outros setores também, e há links específicos para cada um deles. Se for o caso da KA 220, também vamos estar disponíveis nos mesmos dias, mas da parte da tarde acaba por ser uma hora em que basta aparecerem e colocarem as vossas questões. Da minha parte, resta-me agradecer a vossa paciência por me estarem a ouvir. Eu também muitas vezes estou desse lado e sei o quão aborrecidas ou interessantes são estas sessões. Quero crer que esta foi mais interessante do que aborrecida, apesar da inúmera informação que vos passamos e desta componente qualitativa, técnica e financeira que é mesmo necessária para o preenchimento da vossa candidatura. O meu e-mail ana.cunha@erasmusmais.pt, ou também KA2 Profissional, vai precisamente dar ao mesmo lado. Apesar de estar aqui a nossa morada, ainda estamos a trabalhar em casa, já quase há 2 anos, e pronto, e resta-me pedir para não se irem embora sem antes terem acesso a estes 2 QR Codes, um deles de presença, ou seja, visa precisamente certificar ou reconhecer a vossa participação aqui neste evento, e não deixem, por favor, de fazer também a vossa avaliação através deste QR Code, que caso não funcione, porque às vezes não funciona, os nossos telemóveis não estão habituados a isso, eu julgo que o Departamento Informático vai também disponibilizar um link no Padlet,
para que possam preencher e darem a vossa opinião sobre este evento, sugestões, recomendações, aquilo que gostaram, aquilo que não gostaram, para nos ajudar realmente a melhorar não só estas sessões virtuais, mas também o nosso trabalho, que, como digo, espero num futuro muito próximo poder partilhar outras experiências de um modo mais presencial. Todas as questões colocadas, se não respondidas até à data, vão ser respondidas por mim, pelos meus colegas, certamente, agora depois desta sessão. Resta-me agradecer a todos aqueles que também fazem ser esta sessão possível, o Departamento de Informática, a minha chefe de equipa e a todos os colegas de comunicação e imagem que tornaram possível esta sessão virtual. Da minha parte, despeço-me até breve. Obrigada. João, não sei se ficou alguma coisa por dizer, se me podes dar aqui algum suporte ou se posso fechar a sessão. Ou a Isabel Joaquim, não sei se me está a ouvir. Está tudo ok, Ana. É só deixares o PowerPoint mais um bocadinho e está perfeito. Sim, senhor. Obrigada, João. Nada. Obrigada, Ana. Obrigada, Isabel.